Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui para mais um culto do Reset, tá? Já quero pedir para os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo número 6 e no verso de número 14. Assim como nós anunciamos, estaremos falando hoje, nessa noite, sobre jugo desigual. Jugo desigual é algo muito falado dentro da igreja, só que você vai ver que jugo desigual é muito, muito além do que você simplesmente não casar com alguém que não compartilha a mesma fé com você. É muito mais do que isso. É tremendo, viu, irmãos? É tremendo. Hoje não usaremos muito a nossa apostila, tá? Porque nós tiraremos como base esse capítulo 6 de 2 Coríntios e o verso de número 14 a seguir. Todos encontraram? E é importante que depois você deixe a sua Bíblia aberta nesse mesmo capítulo, que lá no final nós vamos ler e você entenderá muito mais o que está escrito aqui. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis, porque a sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, eu quero te dar graças, Senhor, pela tua palavra, por mais um dia nós estarmos, Senhor, aqui na sua casa para meditarmos e aprendermos. Abra o nosso coração, Senhor, para entender, me dê sabedoria para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. No nome de Jesus, amém. Pode sentar, por gentileza. Queridos, como eu disse, jugo desigual dentro da igreja hoje é muito conhecido por você se casar com alguém que não compartilha a mesma fé. Mas eu quero inclusive dizer algo mais. Eu quero dizer, o nosso título, a nossa terceira aula é jugo desigual, mas eu gostaria de acrescentar: jugo desigual, uma realidade inegociável para o cristão. Algo que você não pode negociar, algo que você não pode deixar de entender o que significa e de praticar. Para nós começarmos, eu gostaria de falar sobre a etimologia da palavra, porque é muito interessante para nós entendermos. Por quê? O que é a etimologia? A etimologia é a sua tradução da forma que ela foi escrita na Bíblia, no Antigo Testamento, em aramaico e hebraico, e no Novo Testamento, no grego. Então, para vocês entenderem já desde um princípio, na etimologia da sua palavra vindo do hebraico, ela tem algumas traduções, e no grego ela traz uma. Por quê? Porque nós vamos ler umas passagens e principalmente teremos como base o Antigo Testamento, por incrível que nós tenhamos como versículo principal do que trataremos essa noite, o Novo Testamento, escrito por Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Então, assim, em primeiro lugar, a sua primeira etimologia, ela tem a sua tradução, uma palavra chamada mote, que significava pau torcido. Isso lá no Antigo Testamento. A outra seria motar, seria junta. A outra seria ol, que seria carga. E depois, a sua tradução no grego, ela vem e traz o que serve para unir duas coisas. Ou seja, eu quero que você já imagina jugo. Não é jugo de julgar ninguém, tá bom? É jugo. O que é o jugo? Para nós, o jugo era aquela madeira, assim, porque diz que era um pau torcido, aquela madeira que era colocada antigamente nos bois, no seu pescoço,
que através da sua nuca, no posicionamento em que ela tinha, puxava uma carroça de bois. Amém? Isso é um jugo, é o que se colocava no boi. Então você percebe aqui, na sua etimologia, o pau torcido. Depois, uma junta. Por quê? Porque ela juntava 2 bois, por exemplo. Nós vemos sempre 2 bois, por exemplo, puxando uma carroça, quando carregava um peso excessivo. E já colocava uma carga, ou seja, era um pau torcido, que juntava 2 bois, que puxava uma carga que não era leve, e de uma certa maneira, no grego, ele juntava, porque o jugo pode ser colocado somente em uma pessoa, ou somente em um animal. Existe jugo que puxa uma carroça, que puxa uma charrete, só que aqui, sempre se trata de um jugo que une, ou seja, colocado algo que a junção daqueles 2 animais faria se estirar ou puxar uma carga que era muito pesada. Amém? 2 Coríntios é uma carta que Paulo escreveu, como diz a segunda. A primeira carta a Coríntios, ele achou que não tinha sido totalmente completa quando ele escreveu. E depois de um tempo, Paulo teve algumas notícias, porque Paulo, ele não estava em Coríntios quando ele escreveu essa carta. E Coríntios passava por um período de falta de identidade. Eu lia nessa tarde, buscava a entender um pouco mais para trazer, e para mim, propriamente, entender mais ainda sobre o que ele queria dizer, tinha que se entender por que ele escrevia. Então, Coríntios estava passando por um período de conflito cristão, e por uma crise de existência, e por uma falta de identidade. Tanto é que eu estava vendo os pontos principais de Coríntios, e ele falava sobre a santidade. Ele fala em Coríntios, que não é uma carta muito longa, mas ele falava de santidade. Ele falava da autoridade apostólica. Ele falava dos falsos profetas. Ele falava ali daquele seu texto muito conhecido sobre o espinho da carne. E ele terminava falando sobre uma visão espiritual. Ou seja, quando Paulo escreve aos Coríntios, em que esse texto está inserido, ele estava falando para uma igreja que estava passando por uma crise de identidade. E o que é uma crise de identidade dentro do âmbito cristão? Se você não veio, tente assistir no YouTube a primeira aula. Nós falamos sobre a identidade do cristão. Ou seja, e é verdade, irmãos, às vezes a gente entra num comodismo tão grande dentro da igreja. Nós entramos numa situação, parece que das coisas ser tão naturais dentro da igreja, que a gente acaba perdendo a nossa identidade cristã. Ou seja, as coisas que são princípios, por exemplo, como ele disse aqui, sobre santidade, a gente acaba deixando um pouco de lado. Ou até mesmo um problema de autoridade apostólica, ou seja, alguém que não estava respeitando a autoridade daquele que ensinava, daquele que estava à frente da obra. Estava falando de falsos profetas, ou seja, era um momento em que passava Coríntios e em que os falsos profetas estavam infiltrados dentro da igreja. Ou seja, eram pessoas que verdadeiramente não estavam na sua fé, na plenitude da sua fé, realmente convertidos a Cristo, e estavam soltando profetada, estavam falando coisas que não vinham da parte do Senhor. E também ele falava do espinho na carne. O espinho na carne é aquilo, quem sabe, que nós falamos na aula anterior, é o vício, é a tentação, é aquilo que nos derruba e que nos faz pecar. E ele falava de uma visão espiritual, de uma visão celestial. E é muito interessante, porque aonde nós lemos, ele começa falando: não vos prendais ao jugo desigual. Ele não está falando de casamento, ele estava falando de algo que nos une a uma outra coisa, de uma união. Ele diz, começamos, não vos prendeis, ou seja, não esteja preso a um jugo desigual, como os infiéis. E depois ele continua dizendo, por quê? Porque a sociedade tem justiça com injustiça. E ele continua dizendo, e que comunhão tem a luz com as trevas? E ele vai dizendo
nesse âmbito. Ele falava não para uma pessoa, ele falava para uma igreja que estava inserida dentro de uma sociedade e teria que representar alguma coisa. E é isso que nós somos. Só que para você entender jugo, nós temos que voltar um pouco para trás. Nós teríamos que não estar na nossa apostila, mas nós temos que ir lá em Deuteronômio, por exemplo, que também é falado dessa palavra jugo. E eu vou ler para você, Deuteronômio 28, 48, diz assim, seria bom que você anotasse, ou se você quiser me acompanhar também, Deuteronômio 28, 48, diz assim: assim servirás ao teu inimigo, ele diz, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, e com nudez, e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, diz a palavra, até que o tenha destruído, fala Deuteronômio. Para nós entendermos Deuteronômio 28, no verso 48, também temos que ver como Moisés começa escrevendo Deuteronômio 28. O verso 1, ele diz assim, eu fiz alguns cortes, se você ler, só para a gente ser mais objetivo, tá? Ele diz assim: e será que se ouvirdes a minha voz e guardar de todos os meus mandamentos que te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações? Ele começa dizendo isso em Deuteronômio 28. O verso 10 ele diz assim: e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão. E o 3 diz assim: e bendito tu serás. Esse versículo é muito conhecido. E bendito tu serás na cidade e também no campo. Moisés começa dizendo isso, mas lá no verso 48 ele está dizendo, porque ele começa dizendo: olha, vocês são um povo, em Deuteronômio, que entrarão e possuirão a terra prometida. O que Moisés estava falando era uma palavra para um povo que tomaria posse de uma promessa. Escute isso. Estava falando para alguém que tinha promessa de Deus. Não estava falando para uma pessoa, ele estava falando para um povo escolhido que tinha um direito de receber uma promessa. E assim nós somos. Você tem que entender isso. Você faz parte de um povo escolhido por Deus, a qual teu pai te dá direito adquirido. Isso é teu. Você tem direito no reino. Só que ele diz, tudo isso está condicionado a você ser obediente a mandamentos. Ou seja, ele está condicionado à minha aliança com Deus. E lá no 48 ele começa a dizer, começa a falar, que se nós não sermos obedientes, se nós não estarmos na presença do Senhor, Ele nos deixará cair nas mãos dos inimigos. O verso 48. E o verso 48 começa a falar de um jugo de ferro. E o jugo de ferro, ele está falando do peso que o inimigo colocará sobre nós. Por quê? Porque existia naquela época um povo, quando dominava outro, ele pegava, a primeira coisa que ele fazia, ele transformava aquela pessoa em escrava e colocava um jugo sobre a cabeça dele. E já não colocava um jugo que era de madeira, colocava um jugo de ferro, ou seja, era muito mais pesado, era algo muito mais pesado. O ferro, ele tem um símbolo de uma desgraça ainda muito maior, porque o peso da carga que o inimigo coloca sobre aquele a qual Deus permite estar como escravo, é um jugo que é muito mais pesado do que o jugo a qual é normal para qualquer carga. Então a palavra aqui, ela está dizendo ainda muito mais da opressão. Então, para você começar a entender o que o jugo significa, o jugo é quando nós permitirmos nos desaliançarmos com Deus e criarmos uma aliança com o inimigo. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a palavra jugo, ela é muito mais além do que a carga. Ela está falando de você fazer uma junção, de você se unir com alguém. E o que acontece? Aquele que estava com o jugo do inimigo era um sinônimo de humilhação.
era um sinônimo de escravidão. Vocês percebem que há um alerta de Deus. Então, irmãos, em primeiro lugar, o que você tem que entender, que o jugo não é somente você se unir com alguém. Quando você está recebendo um jugo, porque é o que o diabo quer colocar, o diabo quer arrancar a tua visão espiritual. Eu quero ser bem claro e objetivo. O diabo, ele quer arrancar a tua visão espiritual do comprometimento que você tinha, da promessa que você tem, e ele quer te aliançar com coisas a qual não faz parte do reino. Então o jugo não é somente você se casar com alguém que não faz parte da tua fé. Ele também quer dizer de você abandonar as coisas de Deus, a santidade de Deus, e começar a se aliançar com as coisas do mundo. E é muito interessante como começa o Salmo número 1. O que ele fala? Que nós não devemos nos aliançar com o mundo, não sentar na mesa dos escarnecedores. Assim diz o Salmo 1. Então não pense que jugo desigual, o jugo é quando você começa a abandonar aquele que está do teu lado, que te ajuda a levar a carga. E quem é que hoje nos ajuda a levar a carga? É o Espírito Santo. Hoje a minha aliança, ela é feita com o Espírito passa a viver em mim. Ou seja, é Ele que me ajuda a levar a carga, é Ele que me une, Ele que me faz arrastar o peso. E é por isso que Jesus dizia, o meu jugo ele é leve. Ou seja, porque o jugo de Jesus, ele é leve, porque ele divide a carga com você. E não só divide, ele pega toda a carga e leva por você. O do inimigo não. O do inimigo é uma carga de ferro. Ela é pesada. E aonde que você pode ver uma aliança que foi desfeita com Deus? Uma aliança que teve desobediência de alguém que tinha toda a autoridade e força e que entrou num jugo do diabo? Sansão. É muito fácil de você ver. Pensa num cara que tinha promessa de Deus desde criança. Pensa num cara que era usado por Deus para defender o seu povo como juiz. Aonde que foi o grande erro de Sansão? Sansão era um nazireu, era um cara separado para Deus. Existia uma promessa sobre a vida dele desde a sua infância. Foi criado para ser um homem de Deus. O que aconteceu com Sansão? Aonde foi que ele quebrou a sua aliança e recebeu um jugo? Quando ele desobedeceu. Se nós vemos na história, nós vemos muito claramente que ele tem uma vontade muito grande. Quando ele vai, e olha o problema, Sansão, ele vivia num povo. Não foi Dalila somente que derrubou a Sansão. O problema foi quando ele começou a se aproximar dos filisteus. O problema é quando ele começou a sair do seu povo e ele começou a visitar os filisteus. O Senhor tinha falado para Josué: quando vocês entrarem na terra, vocês destruam todos os cananeus. E não somente os cananeus, vocês destruam tudo o que os cananeus têm. Vocês não querem nada dos cananeus. Destroem os animais, mata tudo. Por quê? Porque Deus queria um povo separado para ele. Porque ele sabia que quando ele começasse a ter contato com os outros povos, automaticamente você começaria a permitir que a parte espiritual daquele que você visitava começasse a te tocar. E aí você percebe o erro em Sansão. O erro foi que quando ele disse que ele estava lá no povo filisteu, ele viu a Dalila e a desejou. Se ele não tivesse ido no povo, ele não tinha visto o desejo, a tentação que nós vimos na aula anterior. E ali naquele momento, ele quis se aproximar dos filisteus. Ele desejou,
e a mãe e o pai falam para ele: não, meu filho, não se aproxima, porque você não faz parte. Em outras palavras, poderia dizer: ei, não comparte o jugo com eles. Olha que interessante, Deuteronômio também fala de que não se poderia compartilhar jugo dois animais de raça diferente. Sim, está na Bíblia. Deuteronômio 20:10 diz que não colocará o boi e o jumento para arrastar a carga. São raças diferentes. Não pode. Por quê? Porque quando você está levando um jugo com dois corpos desproporcionais, um leva a carga mais do que o outro. Então tinha que ser animais do mesmo porte, da mesma força física. E eu me lembro, quando eu era menino, andei muito de carroça, irmãos. Meus tios eram no Rio Grande, eu vi muito lavrar terra com boi. Andei muito de carroça, ajudei a colocar o que a Bíblia chama de jugo, lá no Rio Grande chamava de canga, né, missionária Cecília? E a gente via muito isso, eu vivi isso. E eu me lembro que o meu tio sempre falava que os bois eles tinham que ser muito iguais, de tamanho inclusive, de força inclusive. Por quê? Para que um não leve a carga mais do que o outro, para que a carga seja distribuída e uniforme e a força seja compartilhada. Irmãos, eu vejo isso muito hoje na igreja, dentro do casamento. E o problema é que muitas vezes em casamento cristão tem gente que não tem puxado a carga parelho no mundo espiritual. Tem gente que tem deixado só para um levar a carga. Existe muito isso. Um puxa mais a carga que o outro. Um está levando mais a carga que o outro. E entrando agora num jugo desigual de casamento, isso é extremamente importante. De que a carga espiritual, ela seja compartilhada, que os dois estejam comprometidos em fidelidade com Deus com a mesma força. Por quê? Porque diz que um não pode levar a carga mais que o outro. Então você imagina que em Deuteronômio, o que Deus usou a vida de Moisés para escrever, é ainda muito maior. Ele diz: não pode um boi carregar o jugo com o jumento. Então faça uma análise, irmão, no mundo espiritual. Pode você casar com alguém que não é da mesma fé que você? E não só isso, pode alguém se casar ou se juntar, ou casamento, ou numa aliança espiritual com alguém que não compartilha a mesma força dentro do ministério? Por que um tem que carregar a carga mais que o outro? Me diga. Se falar de um âmbito espiritual mesmo, falando-se de liderança, não pode. Por que um pastor tem que carregar a carga maior do que o outro, se todos fazem parte do mesmo ministério? Por que o grupo de louvor, alguém tem que sempre trabalhar mais que o outro? Um exemplo, pegando como exemplo. Não, a Bíblia está dizendo que isso está errado. Então você percebe que o jugo ele é muito maior do que você casar com alguém, porque está falando de compartilhar a mesma fé. E Sansão, se não tivesse ido visitar o campo filisteu, ele não teria desejado Dalila. Então pega aí você jovem, que não é casado ainda, e para de ficar visitando o mudão para arrumar alguém para você casar, porque você só vai arrumar jugo desigual. E aí, meu irmão, eu tenho um exemplo muito perto, só não posso testemunhar. Vai pagar o preço, vai carregar a carga. Vai carregar a carga. E é muito interessante, quando a gente cria boi, a gente vê isso, né? Os bezerros, quando nascem, o de raça pura e o de raça misturada ou impura, eles nascem muito parecidos de tamanho. Eles nascem muito parecidos de porte físico.
Mas depois de algum ano, você vê muita diferença de um e outro. E isso é normal. Quando você conhece alguém, meu querido irmão, no começo, parece que é uma benção. Quando você agora espera um ano passar, para você ver a diferença que vai dar. Então, meu irmão, quando você vai procurar alguém, procura alguém de raça pura para você casar. Pegou aí, irmão? Pegou, né? Pega. É assim. Pode ser propaganda enganosa. Engraçado que tem uns bezerros que nascem branco, depois eles mutam, fica tudo manchado. Aí o cara pensa que a Nelore é um baita de um tucura, como eles chamam aí fora. Eles chamam assim. Um que não vale nada. Irmãos, então abre teu olho. Porque a Bíblia nos ensina que nós temos que levar o jugo com o animal da mesma força. Não se mistura. Mas eu tenho que ir, porque a hora passa muito rápido, irmãos. Jeremias 5 diz assim, ou seja, assim como, vou parar de falar ou seja, porque eu falo muito ou seja, a pastora falou assim, vai virar meme. Já vão tirar um print lá e vão botar lá, ou seja, se fazer vai ficar no banco. Quem compartilhar. Não vai ter oportunidade para tocar. Porque o grupo de louvor, vocês não sabem, irmãos. Eu estou lá naquele grupo. Pensa um povo traíra esse do grupo aí de louvor. O Fábio, então, nós trocamos o culto da segunda-feira, o de segunda para terça, o de quarta para quinta, para ele a Tati vir, porque um dia ele falou para mim assim, ó, pastora, não venha no culto dos homens, porque é o dia de eu sair com a minha mulher. Falei, parabéns, Fábio, tá certo, é o dia meu e da Tati, pega isso aí, leva a tua mulher para passearmos. Aí, mas agora, graças a Deus, mudamos. Falei, tá bom, então vamos mudar o culto. Então eu já ficar sabendo, o culto dos homens agora é na terça, não é e o da mulher mudou para terça-feira, por causa do Fábio, que ele é abençoado, está lá atrás. Glória a Deus, um aplauso pela vida do Fábio, por favor. Ai, ai, Deus é tremendo, irmãos, maravilhoso. Eu quero ler com você, para você entender isso que eu estou dizendo. Olha o que diz Deuteronômio 7, de 1 a 6. Quando Deus, o Senhor teu Deus, te houver introduzido na terra, a qual vais para a possuir, isso é uma palavra para você, viu, irmão? E tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, as 7 nações mais numerosas, irmãos, da terra. Você tem que entender algo, que a promessa que você tem, ela nunca vai ser fácil de você possuir. Existe uma palavra direcionada, mas o diabo vai levantar inúmeras situações para tirar você do foco. Vai ser muito, não vai ser uma. Diz que aqui são 7. E ele continua dizendo: e o Senhor teu Deus as tiver dado para ti, para as ferir totalmente, para destruir, não farás com elas aliança, nem terás piedade, nem te aparentará com elas, não darás tuas filhas ou filhos, não tomarás as suas filhas para os seus filhos, pois os farão desviar os teus filhos de mim, para que servissem aos outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós, e desprezará,
e vos consumirá. Entenda algo, irmãos. Aí você fala assim: pastor, mas então eu não posso me misturar com o mundo? Não, a Bíblia é clara. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. O problema é que o alerta de Deus aqui é tão grande, irmãos, que a nossa tendência carnal e humana, assim como nós vimos, através do vício, das tentações, da falta de identidade, faz com que nós sejamos contaminados. É que a nossa carne, ela deseja muito mais na parte carnal do que na parte espiritual, porque na minha parte carnal eu tenho prazer nesse mundo. Então o que o Senhor está dizendo aqui, ei, não se mistura. E na verdade nós temos que nos preparar, nos fortalecer para possuir a terra que Deus nos dá e que é nossa realmente por promessa. Só que eu tenho que entender que eu tenho que viver no mundo, mas eu não tenho que participar. Eu não tenho que fazer como Sansão. Eu posso ver a terra filisteia, mas eu não tenho que desejar entrar nela. Nós vemos, só que no meu coração eu não posso desejar. E muito pior ainda, quando Sansão diz assim: não, eu quero me casar com aquela mulher. O livre-arbítrio de Sansão foi o fator da sua queda. Não foi Dalila. Não foi porque ele quis entrar na terra dos filisteus. Então, irmãos, nós temos que entender isso, que isso faz parte de uma aliança. Quando eu estou em Cristo, quando eu tenho a Jesus, eu me aliancio com Ele. Então eu crio uma nova identidade. A minha identidade de cristão. Então eu levo o rótulo, e quando eu caminho no mundo, é igualzinho como teve aqui o teatro, na segunda-feira para os homens, daqueles pedreiros. De alguém que tem uma identidade que nem todos viram, os homens que estavam aqui sabem. Tem gente, irmãos, que não leva a identidade. Vive no mundo, tem o rótulo lá: eu nasci na igreja. Mas, irmãos, vive exatamente como uma outra pessoa e compartilha as mesmas coisas. Então o jugo, ele não é somente o casamento, é a tua aliança, aquilo com que você divide a carga, com quem você está junto, de que maneira que você puxa a carga. E continua dizendo assim: porém assim lhe fareis, derrubareis os altares. Ou seja, quando eu entrar na terra, quando eu possuir a terra, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a derrubar os altares. Eu posso entrar na terra que Deus está me dando, porque sempre que eu entrar na terra, vai ter um inimigo que eu vou ter que derrubar. Ele está preparando. Então você entenda que quando você for aí no mundo, ou é no trabalho, ou em algum lugar que você vai, você está indo para uma batalha. Você vai ter que derrubar altares. Então eu não sei quais são os altares da tua vida. Os altares que têm te atrelado à terra em que você vive. Então, se eu começo a tomar uma terra e não derrubar os altares, eu estou sendo permissível para que esse outro Deus, e eu só não estou falando isso da parte demoníaca, digamos assim, mas estou falando do âmbito espiritual e desse mundo físico. Eu estou permitindo que esse altar esteja ali. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que lá no mundão gostava muito de cerveja, por exemplo. Muito do barzinho. Tem um homem, vamos pegar um exemplo só, depois você encaixa na tua vida como você quer. Tem homens que gostavam de boteco, não é assim? Jogar sinuca, os amigos, aquela coisa toda, tomar uma cerveja. Aí ele vem para Cristo. Ele aceita Jesus. Mas ele sabe que aquele mundo ali é um altar. Porque ele adorava aquilo ali. Então ele não pode estar na igreja sem derrubar aquilo ali. Eu não posso continuar participando daquilo, porque aquilo ali era o meu altar.
Então tem que começar a derrubar esses altares na nossa vida. Porque esses altares, eles me atam. Eles me colocam um jugo. Então ali eu estou atado a um Deus que não é o meu Deus. Então esse jugo eu levo comigo. Em contrapartida, se eu me abstenho daquilo, elimino aquele altar, eu estou me aliançando com o outro. E a Bíblia é clara, Mateus fala isso, Jesus diz em Mateus, que nós não podemos adorar a dois senhores, ou é um ou é outro. É aquilo a qual eu estou aliançado, aquilo a qual eu estou junto, o que anda do meu lado. Agora vamos voltar lá para Coríntios, número 6, 14 e 18. Diz assim, vamos ler de novo. Que agora nós vamos entender o que ele diz nas suas partes dentro. Aqui existem 5. Uma, 2, 3, 4, 5 esferas do jugo que você tem que levar em consideração para você entender, para você realmente se aliançar com Cristo. Não vos prendais a jugo desigual como os infiéis. Por quê? Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há em Cristo e a Belial? Ou que parte tem o fiel e o infiel? E a que consenso tem a templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como disse, neles habitarei, entre eles eu andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, porque isso sai do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e nem vos recebereis. Eu serei o vosso pai, e vós sereis os meus filhos, diz assim o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. A primeira parte diz assim: não vos prendais a jugo desigual como os infiéis. Aqui a primeira coisa que Paulo está querendo dizer é assim. Ele não está falando, e eu quero que você arranque isso da sua cabeça, sobre jugo desigual, porque quando nós estamos falando de fidelidade, ele não está falando aqui da fé farisaica, da impureza da fé farisaica. O que é a fé farisaica, pastor? É aquela fé que dizia que só o povo judeu seria salvo. Era aquela fé que dizia que só aquele que fazia parte dos escolhidos dos judeus é que teriam o direito de ser os puros, e o resto era imundo. O que ele está falando aqui não é isso. Ele está falando uma fidelidade. Ele está falando de fiéis e infiéis, de pessoas que têm uma aliança com Deus e de pessoas que não têm uma aliança com Deus. Ele está falando para um povo de 2 Coríntios que tinha perdido a sua identidade. Ele estava falando para um povo a qual tinha falsos profetas metidos no meio dele. Ele estava falando para um povo que tinha problema com os espinhos da carne e viviam caindo na sua carnalidade. Ele vivia falando para pessoas que tinham problema com a santidade, de problemas que tinham pessoas que tinham problema com a sua visão espiritual sobre o reino. Então ele está falando do infiel, do impuro, do fariseu, do religioso. Não, ele está falando de religião. Ele estava falando de aliança com Deus, de identidade cristã. Aí ele começa a separar em tópicos. E ele começa a dizer assim: por quê? Que sociedade
tem a justiça com a injustiça. Eu fico tudo arrepiado, irmãos, porque Paulo é um cara extremamente inteligente. Você vê Paulo, quando ele escreve, você sabe que é Paulo que está escrevendo. A maneira e a clareza com que ele trazia o que ele queria explicar. Cara, aqui ele está falando sobre a moralidade. Ele está falando de um jugo de pessoas que são imorais, de pessoas que são injustas. Ele está falando de justiça, de moral. Ele está falando de um jugo desigual, moral, moralidade, de justiça e injustiça dentro da igreja. Então eu entendo que o jugo é muito mais do que a fé. O jugo parte do meu caráter moral com Cristo, de coisas que eu devo aceitar e de coisas que eu não devo aceitar. Eu não posso aceitar uma injustiça de um camarada que compra e não paga, de um camarada que empresta dinheiro do irmão e não paga o irmão. Eu não posso aceitar, porque isso para mim é injustiça. E Paulo está dizendo que isso é jugo desigual. Então, irmão, você não fica compartilhando uma fé com um camarada que é nó cego. Ei, se afasta dele. Está falando de justiça moral, caráter moral. Aí ele tem outro parênteses. E que comunhão tem a luz com as trevas? Agora ele está falando do espiritual. Ele está falando de luz e de trevas. Então eu não posso, irmãos, ficar compartilhando com um camarada que vive no mundão. Eu não posso. Como pode, diz ele, ter comunhão entre a luz e a treva? Não estou falando de casamento, eu estou falando de relacionamento. Ele disse, numa sociedade. Paulo escreveu aqui. Como posso? Percebe que Paulo não usa rótulos religiosos. Ele fala de luz, ele fala de trevas. Ele está falando Deus ou diabo. E aí faça você mesmo a tua análise, porque ele não está falando de religião. Aí ele continua dizendo, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Primeiro ele fala de algo que é luz e treva, depois ele fala da cabeça de cada um deles. Ele está falando da autoridade que está sobre a tua vida. Ele está dizendo, com quem você tem se atado? Com que autoridade você tem se relacionado? Com Cristo ou com Belial? Primeiro ele fala do reino, e depois ele fala de quem tem autoridade no reino. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito tremendo. Porque ele está falando de legalidade espiritual a quem você encurva e bate a tua cabeça. De quem você adora. E aí ele fala aqui, e que parte tem o fiel e o infiel. Ele começa, olha como é tremendo, cara, Paulo é extremamente inteligente. Primeiro ele fala da moral de um camarada dentro da sociedade, depois ele fala das luz e trevas do reino, depois ele fala de quem tem a autoridade do reino, aí ele fala, para quem é que você tem sido fiel? Está aqui. A quem você tem sido fiel? Ele está falando não de fé, ele está falando de fidelidade. Porque se tem algo que eu falo, que se nos últimos dias eu falo, se você perguntar, pastor, Deus em uma palavra para você é o quê? Eu falei para os homens aqui na segunda-feira, eu digo, Deus é fiel.
Porque nesses últimos dias eu tenho contemplado como nunca a fidelidade de Deus. Aí ele fala, e para quem? E eu quero jogar essa pergunta para você. Aonde está a tua fidelidade hoje? Em Cristo ou em Belial? Aí ele diz assim, e que consenso tem o templo de Deus com o templo de ídolos? Ele está falando da adoração. Porque sempre foi ligado o templo à adoração. Irmãos, olha, cara, é lindo. Ele fala do moral, ele fala do espiritual, ele fala a autoridade do reino, ele fala da nossa fidelidade. Aí ele fala, a quem você tem adorado? Aonde está a sua adoração? Que jugo tem te atado? É tremendo, ele fala assim, porque vós sois o templo do Espírito. Aí ele começa a dizer, você é adoração. Você é o templo. Aonde está a tua fidelidade? Aonde está a tua moralidade? A que reino você tem vivido? A que autoridade do reino você tem obedecido? E ele continua dizendo por quê? Porque neles eu habitarei. O jugo, irmãos, desigual, se nós não tivermos aliança com Ele, se nós não estivermos na fidelidade com Ele, nós não estamos com o mesmo jugo com o Senhor. Eu sei que você vai sair daqui hoje entendendo isso, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida que você já entende isso. Antes você, quem sabe, você entrou aqui pensando que jugo desigual. Não, eu sou casado com uma crente. Eu estou perfeito. Essa aula não é para mim. Já sou casado, ela está em Cristo, ele está em Cristo. Meu irmão, estava muito enganado. Porque realmente fala de um casamento isso aqui. Realmente é claro que isso fala de casamento. Porque a Bíblia nos trata como a noiva dele. É claro. E me diga, com isso que nós lemos, você acha que Jesus vai se casar contigo? Se nós não trouxermos essas características que Paulo relata, ele, que tem toda a autoridade no reino, que é o noivo da igreja, será que ele irá se casar? Fica a pergunta. Fica a pergunta para você. Se Jesus vier hoje, com isso que nós lemos, com isso que nós entendemos como jugo desigual, Jesus casa com você e te leva para a boda? Porque a Bíblia é clara que diz que vai tocar a trombeta, e ele virá arrebatar a sua noiva, e a sua noiva será levada para participar das bodas. Eu quero que ele volte logo. Eu tenho falado isso, eu quero que volte logo. Porque eu não quero nem ver uma Dalila e nem entrar perto dos filisteus, porque de repente pode me levar. Porque a Bíblia é clara de falar que aquele que estiver firme, cuidado para não cair. Mas irmãos, no mesmo Deuteronômio, com isso eu vou finalizar, que essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa igreja. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Porque quando eu estudava, o Senhor me trouxe essa palavra para a gente finalizar. Eu quero que você preste atenção aqui em mim, só um pouquinho, que eu vou lhe dizer algo. Que eu cheguei até a escrever aqui, que eu li em um dos livros que eu estava lendo sobre fidelidade, sobre jugo.
me pareceu muito forte. É uma frase muito simples. Ela diz assim, no sentido de que é um jugo desigual. Nós estamos falando que Jesus é o nosso noivo, nós estamos falando de um relacionamento, correto? E num dos livros que eu li, eu não escrevi aqui qual deles, dizia assim, que jugo desigual é deixar a Deus menos importante nas minhas relações. Eu achei isso muito forte, o comentário do escritor. Jugo desigual é deixar a Deus menos importante nas minhas relações. Eu achei forte, irmãos, porque às vezes a gente não inclui Deus nas nossas relações. Parece que diz, não, isso aqui é mais importante. E quando eu li isso, falou muito forte ao meu coração. Que jugo desigual é quando nós não damos importância para o posicionamento que Deus tem. É quando eu tomo as minhas decisões, até mesmo que elas sejam um pouco irrelevantes, mas em que eu sei que elas não condizem com a moralidade de Deus. Então anote isso, irmãos. Eu sei que isso aqui é uma varada no lombo, entendeu? Porque para mim pegou doído, eu sei que vai pegar em vocês também, mas eu quero terminar com algo que Deus é, que é com a sua fidelidade. Essas palavras, irmãos, elas vêm para nos trazer uma reflexão, para nos ensinar. Não é porque para dizer que a doutrina dessa igreja ela é mais rígida, porque isso não é doutrina, isso aqui é palavra. E esses chacoalhões que Deus nos dá é para nos mostrar um horizonte ainda maior, porque a gente é assim, a gente parece que só consegue ver a alguns metros do nosso nariz. Mas a palavra, ela nos alerta em algo que nós iremos receber lá na frente. Porque o que Deus tem na nossa vida não é alguns passos, são propósitos, promessas, e nós vemos isso em revelações que Deus dá. Deus entrega uma revelação para alguém que às vezes se cumpre daqui a 3, 4, 5 anos, como pode se cumprir a 1 ano. É que nem o irmão Eduardo estava contando no seu testemunho aqui para os homens na segunda-feira. Ele estava dizendo que ele olhava para, quando ele recebeu uma profecia de que, né, irmão Eduardo, de que Deus iria colocar ele de, como que é, você falou lá de oceano a oceano. Ele falou, meu Deus, mas minha situação hoje, oceano a oceano, não consigo nem ir na esquina, né? Como que vou oceano a oceano? Então, o que Deus tem para a gente, às vezes, coisas que você não consegue nem olhar. É muito além do seu olhar. O problema é que o olhar humano, ele é assim. Assim como nós estamos vendo. É só o que nós vemos agora. Nós conseguimos ver os nossos olhos só o que o mundo filisteu tem ao redor. Não, mas o que Deus tem para nós é muito além dos nossos olhos. Mas o que Deus nos instrui é algo para agora. E é por isso que a gente não entende. Porque Ele disse, você tem que santificar. Você tem que se guardar. Você tem que se desaliançar com algumas coisas. Aí você fala, não, mas aquelas coisas me trazem alguns benefícios ainda. Mas o que Deus tem para você lá é maior. Mas você fica preso a alianças, porque elas ainda te fazem algumas relações que trazem alguns benefícios, de área que for. Mas a palavra diz assim, não, separa, corta, derruba o altar. Aí o Senhor, nós lemos o 7 de 1 a 6. Mas olha o que diz de 7, vem aqui, nenê, vamos já adorar o Senhor. Mas olha o que diz de 7, no Deuteronômio 7 a 9, diz assim: o Senhor, irmãos, eu quero finalizar, essa é a palavra para você. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que de todos os outros povos. Olha só, Ele não te escolheu porque você era melhor do que ninguém. Ele escolheu porque você fazia parte de uma boa família. Ele não te escolheu porque você era mais crente que o outro. Ele diz aqui: pois vós éreis menos numerosos do que os outros povos.
Agora olha o que ele diz: mas porque o Senhor vos ama. Ele não escolhe porque você é melhor do que ninguém, Ele te escolhe porque Ele te ama. E isso é independente de qualquer situação. E para guardar o juramento que Ele fez a vossos pais. Irmãos, às vezes você tem promessa na tua vida que ela foi lançada em gerações anteriores, ou que quem sabe Deus vai usar a tua geração, a tua vida, o que Ele derramou na tua vida, para que você seja bênção nas gerações que virão após você. E o Senhor vos tirou da mão forte e vos resgatou de uma casa de servidão, de um jugo que estava no seu pescoço. Ei, irmão, faça uma reflexão. Olhe um pouco para o teu passado. Não olha só para o presente que você tem vivido. Olha da onde Deus te arrancou. Olha do jugo de Satanás que você carregava, do peso da opressão que você tinha, do peso das drogas que você consumia, da pornografia que você consumia, do jugo de situações de inferioridade que você tinha, de dores na alma que você tinha. Ele está lhe dizendo assim: olha, porque Ele te resgatou de uma casa de humilhação, de um jugo de ferro e de servidão que o inimigo tinha tomado você. Eu fico tudo arrepiado, irmãos, porque esse peso que diz aqui, ele é o mesmo que fala do jugo, é o mesmo peso opressivo, irmãos. E não tem coisa pior, porque não tem coisa mais que o diabo lança na nossa vida e que nos escraviza, é a opressão, o peso do pecado, o peso de você não estar com Deus. Irmãos, isso não tem corpo que aguente. A humilhação, a rejeição, não das pessoas, a rejeição que você sente do próprio espírito, por você estar compartilhando e estar em jugo desigual da desaliança que foi feita com o Senhor. Porque não existe coisa mais feia do que ingratidão. E hoje nós não valorizamos da onde Jesus nos tirou. Lembra um pouquinho do teu passado, como era difícil, da prostituição, da pornografia, das cachaçadas, aquele carro que você conduzia bêbado, que te fazia chegar em casa, era porque Deus tinha um projeto na tua vida. Quantas polícias que você passou que não te viu bêbado, quantos carros que foi a mão do Senhor que te guiou, porque você sabe que você entrava no carro tropeçando, mas você conseguia chegar em casa dirigindo. É porque Deus tinha um plano na tua vida, porque lá você estava num jugo do inferno, mas aqui Ele te trouxe um jugo leve. Ele aliviou a tua carga, porque Ele te resgatou com uma mão forte da casa de servidão, da mão do faraó, do rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, e Ele é Deus fiel. Ele é fiel. Uma das maiores características de Deus é a sua fidelidade moral. Irmãos, você trai Ele, mas Ele continua sendo fiel. Você despreza o Espírito, mas Ele continua te amando. Você o rejeita, mas Ele continua contigo. Às vezes nós fazemos que não vemos Deus, porque estamos em locais errados, mas Ele está ali do teu lado igual. E o diabo quer te derrubar e te matar, e ele manda uma legião de anjos para te proteger e te salvar da morte. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito na sua vida, porque Ele te ama, porque você se aliançou com Ele. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de reino.
Eu estou falando de um plano determinado e traçado por Deus dentro das Escrituras. Ele é fiel, que guarda a aliança e a sua misericórdia até 1000 gerações. Você entende isso? Que através da tua vida 1000 gerações posteriores podem ser abençoadas pela tua fidelidade, pela tua aliança. Por você não andar em jugo desigual, 1000 gerações podem estar contigo. Porque a fidelidade dele é assim. A moralidade de Jesus é assim. Porque o amor dele é infinito. Porque o plano dele já está determinado. Nós já conhecemos o final da história. Isso é tremendo, irmãos. Mas diz aqui: a sua misericórdia se estende a 1000 gerações para aqueles que o amam. A única coisa que Jesus quer de você são duas coisas: que você o ama e que você guarde os seus mandamentos. Você percebe que quando nós lemos lá no começo, a única coisa que Jesus dizia que nós tínhamos que fazer para não entrarmos na servidão e no jugo de Satanás e ser entregues nas mãos do inimigo, era que nós mantêssemos a nossa fidelidade nos seus mandamentos. Eu quero te dizer, irmãos, que o Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele tem uma aliança com você. Ele te trouxe aqui para você entender o que é jugo desigual, para você entender o que Paulo estava dizendo. Estava dizendo para um povo que tinha se desaliançado, tinha perdido a sua identidade. E eu digo de todo o meu coração, irmãos, nós temos que recuperar a nossa identidade, aquilo que nós aprendemos lá no primeiro dia. Nós temos que ter, como disse Paulo, uma justiça moral. Igreja, volte a ser moral. Volte a ter princípios do correto, do certo e do errado, da verdade e da mentira. Não precisa ninguém lhe ensinar. Você conhece a Constituição de cabo a rabo do país que você vive. Você sabe. Qualquer criança de 4, 5 anos, quando faz coisa errada, ela vai se esconder. Você sabe, o Espírito Santo te ensina. Então não é necessário ninguém falar para você: ó, irmão, cuidado, você está errado. Não, você sabe o que é moral, e você sabe o que é imoral. Você sabe o que é luz e treva. Você sabe que aquele ambiente que você vai entrar, ele é de treva. Mas você também sabe o ambiente que é de luz. É linda, a palavra maravilhosa, irmãos. Você sabe a qual autoridade você obedecer. Então para de deixar o diabo colocar coisa na tua cabeça e te levar para aqueles lugares que você sabe que você não pode ir. Ei, não obedece a autoridade de Belial não, que a única coisa que ela vai fazer é você perder a esperança do teu futuro. A única coisa que o diabo vai querer é colocar um jugo no teu pescoço de ferro e fazer você servir de escravo, e de te humilhar, e de pisotear, e fazer chacota na tua cara. Sabe o que vai acontecer? Vão passar e falar assim: olha lá o crente lá, ó, agora voltou para a bebida. Olha lá aquele que antes pregava, olha lá aquele antes que falava, olha aí onde que ele está. É só isso que o diabo quer fazer com você. Quer te desmoralizar, quer te pisar, quer colocar um jugo que não é teu, a qual Jesus um dia já levou. Ele quer ver a tua fidelidade. Ei, você é fiel. Eu profetizo isso na tua vida. Você é fiel a Jesus. Ei, você é fiel sim. A fidelidade, ela reinará no teu coração. Você vai ver que vai chegar dias após esse,
em que você vai fazer coisas que você era acostumado a fazer, o Espírito Santo vai falar: não, você é fiel e não faça isso. Escute o que lhe digo: o Espírito Santo vos fará lembrar desse dia. Eu creio na transformação da palavra, e eu sei que essa palavra, ela reinará na sua vida e daqueles que me ouvem agora pela rádio e pela internet. Ah, meu Deus. E o seu templo será um templo de adoração a Jesus. Como é que é isso, pastor? É você andar na rua e você pegar uma canção de adoração e começar a adorar a Ele, independente de onde você está, do que está ao teu redor. Ei, você não precisa vir na igreja para adorar. Ei, você é um templo de adoração andando aí fora. No lugar aonde você está, você estará adorando Ele. A alegria do seu coração será uma adoração. A fidelidade que você tem será uma adoração para Ele. Aleluia. Se coloca de pé, que eu já tenho que finalizar. Aleluia. Coloca a sua mão no seu coração. Eu quero que você comece a fazer uma análise sobre o jugo desigual na sua vida. Foi para isso que o Senhor te trouxe aqui. O Senhor está dizendo que Ele quer levar a tua carga hoje. Quem sabe você entrou aqui com um jugo do diabo colocado na sua nuca, um peso que você não consegue carregar. Mas através da fidelidade de Deus, você deixará esse jugo hoje aqui nesse lugar. Você vai sair muito mais leve por aquelas portas. O jugo a qual o diabo colocou em você, Jesus naquela cruz arrancou. A única coisa que você tem que fazer hoje é voltar a se aliançar com Ele. Ei, começa a se aliançar com Ele hoje, que você vai ver o que Jesus vai fazer amanhã. Começa a praticar isso que você aprendeu hoje em 2 Coríntios 6,14. Leve isso, grave na sua Bíblia, que são 5 pontos a qual o diabo tem destruído a sua igreja e colocado jugo. Mas hoje você entrou aqui e aprendeu que a moralidade, a fidelidade, a autoridade e os outros, eles fazem parte da tua vida cristã e de uma nova identidade que Jesus coloca hoje na sua vida.